Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim, Parashá Balak. Mais uma vez estudando essa Parashá. Essas Parashot que tem estão aí, vamos dizer, na finalização da jornada de Israel no deserto. São Parashot de intensa atividade, e como toda atividade que termina um ciclo, ela é repleta de ações, repleta de circunstâncias, de acontecimentos. Antes que uma página seja virada, comumente, uma série de coisas costumam acontecer na finalização de um ciclo para o início de um outro ciclo. Assim como nos seriados de TV, assim como nas novelas, assim como na literatura, sempre que um episódio acaba, ou que uma temporada acaba, os últimos episódios são sempre repletos de novas circunstâncias. E como a arte imita a vida também é assim. Todas as vezes em que nós estamos para passar para um ciclo novo, comumente um monte de coisas costumam acontecer, quase sempre. Por quê? Porque o ser humano, como ele tem uma origem no próprio universo que Deus criou, e o universo que Deus fez foi criado a partir de eventos, e esses eventos que movem a expansão do universo e que movem toda a criação, se baseiam numa lei chamada a lei da inércia. O que é a lei da inércia? A lei da inércia é um princípio da natureza que diz que tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento, e tudo que está em repouso, parado, tende a permanecer em repouso, parado. Uma bola parada vai continuar parada, a não ser que você a chute, ok? Ou faça alguma coisa para tirar ela dali. Uma bola em movimento, você vai dizer, mas ela não tende a ficar em movimento. Sim, ela tende a ficar em movimento. A diferença é que no caso desta bola, como ela está dentro do planeta, a gravidade vai fazer com que ela caia, ok? Não houvesse gravidade, ela permaneceria, vamos dizer assim, permanentemente em movimento, ok? E assim é a nossa vida também. A nossa vida, ela tende a permanecer do jeito que está, ok? Quando estamos em movimento, isso nos ajuda a continuarmos em movimento. Por isso que atividades contínuas não devem ser interrompidas, porque o interrompimento, ou a interrupção, né? Interrompimento não existe. A interrupção de uma determinada atividade fará com que ela se descontinue a longo prazo. Um dos segredos de continuar fazendo é não parar de fazer, é não sentar. Depois que você senta, é difícil levantar. Então, para aqueles que têm dificuldades de dar continuidade, o importante é não deixar de fazer nenhum dia. Por outro lado, quando estamos numa situação de repouso, algo precisa acontecer para que eu saia da minha zona de conforto e assuma uma nova situação. E essa nova situação será a base para um ciclo que está recomeçando. Hoje é dia 17 de Tammuz.
E quando a gente chega nesse dia, nós iniciamos um período de vamos dizer assim, de menos alegria, que são essas 3 semanas a contar daqui, de 17 de Tamuz até o 9 de Av. Av é o nome do próximo mês que nós teremos aqui. E quando chega nessa época, a gente pensa, o que será que vai acontecer agora? Porque, não coincidentemente, essa data se repetiu, por pelo menos 2 vezes, no que se refere à destruição do templo. Os 2 templos foram destruídos com espaço de quase 500 anos, 400 e pouco, no mesmo dia, dia 9 de Av. E aí, em 17 de Tamuz, a gente vê de novo as coisas se repetirem, e nosso povo, em todo o tempo de sua peregrinação, nesses dias aconteceu alguma coisa. Uma cidade foi saqueada, uma determinada comunidade foi assassinada, ou houve uma perseguição em algum lugar. O fato é que esses dias que estamos começando a viver agora, ele marca o início de uma série de ocorrências que culminarão na destruição do templo. E quando a gente pensa nisso, a gente se pergunta, por que Hashem permitiu que o templo fosse destruído? O Parashá de hoje vai falar Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Quão belas são as tuas tendas, ó Yaakov, e as tuas moradas, ó Israel. É a canção do Matovu. E estranhamente, essa expressão tão importante que iniciamos todos os nossos serviços e que reconhecemos que essas moradas hoje estão representadas também em nossas Batim Knesset, nossas sinagogas, e quando nós entramos na sinagoga, costumamos dizer Matov Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Por que dizemos isso ao entrarmos na sinagoga? Porque quando entramos na sinagoga estamos no sentido em casa. Porque essa frase não foi dada sobre o templo, não foi dada sobre o Mishkan. Essa frase ela foi dada sobre as moradas. Quando Bilam olhou o acampamento de Israel, ele não diz o texto que ele contemplou o Mishkan e disse: quão bela é a tua tenda, ó Jacó, e a tua morada, e a morada de Deus no meio de vocês. Ele não citou o Mishkan, ele citou as moradas, as nossas moradas, citou as barracas, as cabanas que vivíamos no deserto. E é dito no texto que ele viu a glória do Eterno sobre o acampamento de Israel. E a glória do Eterno no acampamento de Israel estava relacionada à construção e à viabilização de uma atmosfera favorável para que a Ruach HaKodesh, a presença divina, a Shekhinat Hashem, pudesse estar ali no meio deles. Por isso, quando ele diz, construam para mim um santuário, e eu habitarei onde? No meio de vós. No meio de vós. Ele não falou assim, vou usar as palavras do Aryeh Kaplan, num livro que ele escreveu, chamado Jerusalém, o Olho do Universo. E o Rabino Aryeh Kaplan, de bendita memória, vai falar que Deus não habitava no Mishkan. Que o propósito do Mishkan era metaforizar a própria morada do povo judeu. Oi? A própria condição do povo. Sim, mas era muito mais do que isso. Ela devia representar o próprio lar. Então ela era um reflexo. Ok? Então, traz aqui para mim, deixa ele aqui perto.
Sai, dá a volta. Então essa... Então pode dar a volta lá. Essa história de que o Michigan era a morada de Deus, bom, era, não deixa de ser, mas a morada de Deus é no meio do acampamento de Israel. Então, Michigan era uma forma de dizer que Deus estava ali no meio deles. Então, quando Bilam levanta sua mão para impetrar aquilo que ele deveria dizer, então o que saiu de sua boca foi aquilo que Deus colocou. Semana passada, Samuel, nós levantamos uma polêmica aqui sobre Deus fala com o ímpio. Sim. Você lembra disso? Uhum. Depois de ler essa paraxá, você continua achando que Deus não fala com o ímpio? Falou com Bilam, né? Falou, diz que ele falou com o Bilam. E falou até. Ele falou, vai lá e farás o que eu te mandar. Não, e o Bilam, é interessante que Bilam fala, o Bilam tinha um respeito por ele. Tinha. O Bilam o conhecia. Quem era Bilam? Bilam era É uma incógnita, né? Quem era Bilam? Era um sacerdote estrangeiro. Aham. Não era um sacerdote dos goínos. Bilam não era de Midian? Hum. Da mesma terra do sogro de Moshe. Inclusive o Midrash, acho que vai falar isso. Uhum. Que Bilam, ele conhecia o sogro de Moshe. É um negócio assim. Sim, conhecia, ele era midianita. Uhum. Então ele era um... O fato dele ser midianita nos dá uma informação importante. Quem eram os midianitas? Não faz pergunta difícil. Ah, pelo amor de Deus, não é difícil. Vou perguntar para as Navirotas que elas vão saber responder. Quem eram os midianitas? Eles eram idólatras, né? Ah, eu não perguntei o que eles faziam, eu perguntei quem eles eram. Só de quem são filhos? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal que está aí, nossos telespectadores queridos, assíduos, interessados. Socorre-nos. O pessoal aqui está precisando de ajuda. Quem eram os midianitas? Entra para achar, sai para achar. Avodar Simchat Torá, recomeçando. 10 anos de estudo. Você vê naquela nação lá que Moshe. Não, de onde que vieram os midianitas? Descendentes de quem são os midianitas? É daquela nação lá da Canaã. Não, os midianitas não eram cananeus. Não era, não. Não eram cananeus. Os midianitas não Os eram. filhos de Jó? Hã? Os filhos de Jó? Não. De Ló? Deixa eu adivinhar quem é. Quem que vocês acham que é? De que Ló. mandou? Não, não é. Que Jó nada de Ló? Ah. Os midianitas vieram de... Os midianitas, quem estavam aí? Quem eram as mulheres que foi mandada? Salomão derrotou eles, né? Eu sei isso. Quem eram as mulheres que foram mandadas lá para... Enfim, foram lá para... Sim. Né? Não, Daquele Maria jeitinho Apolônio que elas colocou. sabem. Quem eram essas mulheres? Filho de Abraão. Midianitas e... Abraão com Quetura. Quem foi que respondeu? Maurília Apolônio. Ô, Maurílio, é isso aí, Maurílio. É isso Era o aí. quê? Tá, quem eram as mulheres? Os filhos de Abraão com Quetura. Quem eram as mulheres? Antes um pouquinho. Quem eram as mulheres? Midianitas E Moabitas. Moabitas. Nem os Moabitas e nem os midianitas eram cananeus. E eles não se davam entre si também. E não se davam entre si e não eram cananeus. Não estavam entre os povos que Israel desterraria. Ou seja, eles não estavam na terra de Israel, eles estavam no deserto aí. Em seus próprios territórios. Ok? Não tinha Os nada a ver. midianitas quem eram? Os midianitas. Já respondeu aí o Maurílio. Agora manda pra nós também quem eram os moabitas. Pelo amor de Deus, gente. Os moabitas eram filhos de Ló, com uma de suas filhas. Ok? Os amonitas e os moabitas descendem de Ló, cada um com uma de suas filhas. Elas embebedaram o pai, cometeram inceste, engravidaram do próprio pai, coisas que elas haviam aprendido lá aquela cidade lá que aquela cidade lá, destruiu. aquelas duas, Sodoma. Lá em Sodoma. O nome Gomorra foi destruído, elas habitavam em Sodoma. E dali veio dois povos, os moabitas e os amonitas, ok?
E quando a gente fala de Moabita, a gente lembra de quem? Ruth. De Ruth, tá? E se a gente lembra de Ruth, a gente lembra de Davi também. Ok? Interessante. Ó, ok. Os midianitas, por outro lado, eram filhos de Abraão Avino, ok? Com sua segunda esposa, após a morte de Sara, casou-se com Quetura, com quem ele teve mais 6 filhos. Entre eles estava Midian. Tem uma pergunta então, esses também fazem parte das promessas? Não fazem parte da promessa de Isaac, porque fala, em Isaac chamarei tua descendência. Tanto quanto não faz parte da promessa Ismael. Tá? Faz parte da promessa de Abraão, mas não faz parte da promessa de Isaac. Porque em Isaac chamarei tua descendência, está escrito. Oi? Então a promessa está somente sobre os filhos de Isaac. Só sobre os filhos de Isaac. Isaac Avino, ok? Por isso Deus diz Abraão, Isaac e Jacó. Né? Nem está sobre, não está sobre Esaú, nem está sobre Esaú, que também era descendente de Abraão, ok? Mas são nações que tinham em comum, todas elas tinham em comum uma coisa, tá? Tanto os filhos de Ló, que eram Amon e Moabe, tanto quanto Midian, tanto quanto as tribos de Ismael, que também são 12, e também os filhos de Esaú, todos eles tinham em comum uma ancestralidade abrâmica. Eles eram filhos de Abraão. Portanto, conheciam bem o Deus de Abraão. Isso, conheciam o Deus de Abraão. Então eram nações com todas as condições de serem monoteístas. Então todas essas nações conheciam o Deus de Abraão. E isso inclui Bilam. Então, Deus fala com o ímpio? Depende. De novo aquela polêmica. Depende. Primeiramente, a quem o ímpio se reporta? Tem como Deus, né? Exato. Então nós vemos, por exemplo, no meio das religiões hoje, as religiões de origem bíblica, como eu vou chamar. Ok? As religiões de origem bíblica. Tem os muçulmanos e os cristãos. Tem muçulmanos e os cristãos em suas mais variadas segmentos, das mais iconográficas às menos iconográficas, né? Então, aquelas que têm mais iconográficas é aquelas que têm ídolos, né? Aquelas que têm ídolos físicos e aquelas que têm ídolos ideológicos, que também é uma forma de ídolo, né? Em apresentar a Deus de uma forma que ele não tem, né? Através da ideia de uma trindade, através da ideia de um Deus que tem corpo, sei lá, alguma coisa do gênero. Tudo isso é idolatria. Deus é apresentado assim nas muitas religiões, mas quando você pergunta qual é o Deus que você conhece, o que elas dizem? O Deus da Bíblia, não vou nem dizer de Israel. O Deus lá de Moisés, o Deus. Elas falam assim, o Deus da Bíblia. Então, de fato, elas conhecem Deus? Conhecem. Às vezes até conhecem a Bíblia, né? Conhecem a Bíblia, conhecem Deus, sabem quem Ele é e sabem a que Deus estão se referindo. Mas Deus não se revelou verdadeiramente a elas ainda. Não se revelou verdadeiramente a elas ainda, e elas na verdade têm um outro Deus, que na verdade é o mesmo. Aliás, é o mesmo ou não é o mesmo? Aí nós vamos entrar numa discussão aqui, se as pessoas lá fora adoram o mesmo Deus ou não. A forma mais fácil de responder a essa pergunta é dizer que eles sim adoram o mesmo Deus, mas não conhecem o Deus que adoram. Foi essa a resposta que o Rav Yeshua deu àquela mulher que ele se encontrou lá na Samaria. E a mulher falou: nossos pais adoraram aqui, nesse monte, mas vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Aquela briga lá dos samaritanos. Os samaritanos conheciam a Deus? Conheciam a Deus. Eles eram, da onde que eles eram? Quem eram os samaritanos? Eram as 12 tribos perdidas, misturadas com nações que vieram para lá, que foram colocadas ali. A Assíria levou cativa as 10 tribos de Israel, mas deixou gente lá, tá? E colocou gente de fora também, na Samaria, de forma que elas deixaram de ser chamadas de 10 tribos. São das 10 tribos perdidas. Né? E são uma mistura, né? Uma mistura, porque... 12 tribos perdidas. Das 10 tribos perdidas, desculpa. Das 10 tribos perdidas.
eles foram colocados ali pelos assírios. Os assírios levaram as 10 tribos cativas. Essas 10 tribos se espalharam no meio das nações, tá? E colocaram ali mais gente. Inclusive colocaram ali sacerdotes de outros deuses, tá? E aí você vai ler lá em 2 Reis, capítulo 17, você vai ver, tem na Bíblia Ferreira de Almeida, tem um títulozinho assim dizendo: o culto misto dos samaritanos. Tá? O que era esse culto misto? Eles aprenderam a adorar o Deus de Israel, os sacerdotes estrangeiros. Os sacerdotes de Israel aprenderam a adorar os outros ídolos também. E diz que eles ao mesmo tempo prestavam culto a Deus e ao mesmo tempo ofereciam culto aos demais ídolos. É o culto misto, tá? E foi o que aconteceu com os midianitas, foi o que aconteceu com os moabitas, os amonitas, foi o que aconteceu com boa parte dos povos cananeus. Por exemplo, os rititas, como alguém já tenha mencionado. Quem eram os ritim? Os filhos de Het, né, lembra? Eram um povo, esses sim eram povos cananeus, a Bíblia chama de heteus, né? Os heteus, os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, todos esses povos eram povos que habitavam a região de Canaã. E aí você pensa assim: puxa, esses povos foram expulsos por Israel, estavam lá em paz, foram tirados à força de lá. Isso não é verdade. Heteus que tinha coisa? Heteus são os ritim. Quando fala que Deus nos livre que meu filho se case com as filhas de Het, foi o que que Deus me livre do meu filho se casar com as filhas de Het, foi o que Rivka falou sobre Ismael, né? Então isso mostra quem eram eles. Mas os ritim, por exemplo, eles eram uma sociedade altamente desenvolvida. O território dos ritim tinha uma cidade gigantesca mesmo, toda fortificada. Haviam 2 leões, um em cada lado da porta principal, que dava diretamente para o templo de sua principal divindade. Não me pergunte o nome, não vou lembrar agora. Aí já é demais também. E tinha uma divindade, se eu não me engano, uma divindade feminina. Era muito comum os povos cananeus terem divindades femininas, tá? E quando você entrava, você tinha lá aquele grande santuário. Uma parte eram escadarias, eram rampas, na verdade, que davam para esses eventos de culto, e as pessoas de outras nações, de outros povos, vinham para assistir o grande festival que os ritim faziam. Pouca gente sabe dos ritim, né? Pouca gente lembra dos povos cananeus, pouca gente estuda sobre os povos cananeus, né? Mas os povos, e aí os historiadores, eles perguntam, os arqueólogos perguntam: o que aconteceu com os ritim? O que aconteceu? Aí uma pessoa mal informada, que lê a Bíblia de uma forma não totalmente correta, ela vai dizer: os ritim foram destruídos pelos judeus. Não foram. Não há registro arqueológico de que a sociedade hitita tenha se acabado por conta de guerras. Não há sinais de incêndio nas ruínas de sua cidade, não há sinais de guerra, não há sinais de nada disso. Ao que tudo indica, os ritim se autodestruíram. É o que dizem os arqueólogos. Eles promoveram contendas entre si mesmos, e eles são sociedades que entraram em decadência, parecido com o que aconteceu com os povos incas, astecas e maias aqui da América do continente americano. Serão povos que acabaram sozinhos. Eles mesmos acabaram porque eles eram beligerantes
e porque eles eram uma sociedade que entrou num período de decadência. Então, quando Deus envia os filhos de Israel para tirar de Canaã os povos que lá estavam, não pense que lá estavam povos pacíficos habitando lá e que os judeus chegaram lá empunhando armas e nós, aqui é tudo nosso agora, nós compramos isso aqui, não vamos ficar com isso aqui. Não, não era nada disso. Eram povos beligerantes, com uma sociedade que se assemelhava à de Sodoma e Gomorra. Tá? E que atingiram um nível de malignidade tamanha que Deus então fez por bem destruí-la. E aí vamos lembrar um pouquinho do que Deus falou a Abraão Avino lá, quando ele falou que ele chamaria de Isaac sua descendência, e falou que os teus filhos serão escravos na terra do Egito, e a 4ª geração sairá de lá. E aí o que ele diz no final da expressão? Quem lembra? O que ele diz no final da expressão? Seus filhos serão cativos na terra do Egito, de lá sairão. Por quê? Ele fala, por quê? Porque a medida da iniquidade dos Amoraim ainda não atingiu seu ápice. Você até falou sobre isso. Lembra? Exatamente. Então, de todos os povos cananeus que estavam lá, ele cita um só. Por que um só? Porque muito provavelmente também todas as nações cananeias já haviam atingido o seu ápice de malignidade. Mas não ainda os Amoraim. Okay? Os Emoraim, né? Não os Amoraim. Amoraim é outra coisa. Os Emoraim. Tá? Amoraim é os que escreveram a Guemará. Os Emoraim. Okay? Os Emoreus. Né? Os Emoreus. Que são os amorreus. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não atingiu. Então, por quê? Porque eram povos que precisavam ser destruídos, ou eles destruiriam o restante. Eram povos difíceis. E aí Deus colocou Israel como uma nação que teria que julgar as demais. Tudo isso é parte de um propósito final. Porque Israel lá na frente também estará diante das nações, e as nações que nós estudamos ontem no livro do profeta Zacarias, dos profetas melhores. A gente colocou lá os profetas melhores. A gente vai mudar lá, profetas menores. Tá? As nações que hoje existem ainda também, ainda não atingiram o nível de sua malignidade, mas atingirão. Nos últimos dias, uma loucura as tomará. Uma loucura parecida com isso que tomou Balaque aqui. Balaque estava acometido de uma loucura. E qual era o objetivo de Balaque? Destruir Israel. Por quê? É quando um indivíduo, uma sociedade, seja o que for, torna-se tamanhamente prejudicial para os interesses práticos de alguém, e aquela pessoa é tomada por uma loucura no sentido de destruir até que não reste lembrança daquele lugar, daquela pessoa. Esse é o espírito de Balaque, e esse é o espírito das nações no fim dos dias. Esse é o espírito das nações que serão destruídas lá na frente. Destrói o povo de Deus para que nós sejamos abençoados. Não tem... Exato. Sabe que é o povo de Deus. Isso, exato. Essa é a ideia deles. Então, voltando... A cegueira. Voltando à questão aqui, Deus fala com o ímpio. Todo aquele que busca a Deus, mesmo que sem conhecer, Deus acaba falando com ele em algum momento. Deus envia pistas. Eu acredito que Deus envia pistas. Mas mesmo que a pessoa esteja na idolatria, mesmo que a pessoa esteja... Sim. Deus falou com Bilam. Ok? Mas esses povos também eram idólatras.
Então Deus fala de uma forma, fala de outra forma. Sabemos que os ídolos não falam, os ídolos não existe nenhuma entidade espiritual por trás de ídolo algum, senão a entidade espiritual da mentira que vem do próprio Deus, porque Deus age através da idolatria para permitir que os povos afundem-se em suas mentiras. Então as mentiras que os povos contam, elas são oriundas do próprio Deus. Porque fala, ele enviou o espírito da operação do erro para que creiam na mentira. Está escrito lá. Deus enviou sobre eles o espírito da operação do erro para que creiam na mentira. Então quem envia a operação do erro? O próprio Deus. Eu citei aqui Brito e Radachá. Tá? Citei Brito e Radachá. A pessoa, mas por que diz o Novo Testamento? Eu citei aqui o NT. Deus envia sobre eles o espírito da operação do erro para que creiam na mentira. Então o que está por trás de todas as divindades é o próprio Deus. É como uma sala com muitas portas. Atrás de cada porta tem um castigo, ou um leão, ou uma guilhotina, ou um monte de cobras, ou um abismo, ou uma lança que perfura a pessoa, ou uma pedra que desce e derruba a pessoa. Aquelas portas, tipo do Indiana Jones. E uma porta dá acesso à sala seguinte. E a Techuvá é assim. O ser humano nasce numa sala cheia de portas. E ele vai escolher. Ele abre, aqui não é. Uma daquelas portas é a porta que dá acesso a outra sala. Mas quem construiu a sala colocou a porta certa e também colocou as armadilhas atrás de cada uma daquelas portas. Foi tudo a mesma pessoa que colocou. Deus construiu uma sala e ele colocou essas armadilhas atrás de cada porta. Só que Deus é bom. Deus não deixou de ser bom por causa disso. Deus não deixou eu vou explicar. Deus não deixou o homem à deriva das tais portas. Então Deus, desculpa a expressão aqui, Deus está de sacanagem, então, porque não é possível. Deus fez essa, com a gente, colocou lá um monte de porta com armadilha atrás. Tem um labirinto. Um labirinto? Não. Deus deixou um manual para você escolher a porta certa. Eu sou o que criou todas as portas, eu sou o dono desse labirinto, e está aqui, pega aqui, a Torá, ela é o manual. Se você escolher a porta certa, você vai estar indo para a porta seguinte. Se você escolher a porta errada, tem uma armadilha. Só que na frente de cada porta com armadilha, tem aquilo que a pessoa anseia, né? Tem aquilo que ela gosta. Que é o alvo da vida dela. Então ela tem lá porta da prosperidade, porta da bênção familiar, porta da saúde, porta da colheita farta. São os deuses. Cada deus com sua especialidade divinal, porque os deuses, eles fazem, eles se formam em deuses, depois eles fazem especializações na sua divindade para se tornar o deus da chuva, o deus da colheita, o deus de todas as coisas, São deuses com especializações, E aí, na frente de cada porta tem um deus com suas respectivas especialidades. E lá tem um manual falando, não pega aquela porta, não pega aquela. E do outro lado tem uma porta e não tem nada escrito ali. Essa porta não promete nada. É apenas uma porta. E aí você abre a porta e não tem nada lá dentro. Não tem nada lá dentro. Lá naquela outra porta tem uma armadilha. Na frente da porta tem uma mesa com doces, com vinho,
com carne, com todo tipo de coisa. Lá dentro da porta tem uma armadilha. É alguma coisa. As pessoas gostam da substancialização das coisas. Ter uma sala vazia é ter Deus nenhum. O problema é que quem entra na sala vazia jamais saberá o que tem por trás das outras portas. Jamais saberá. Mas o que entra na sala, o que entra nas outras salas, jamais saberá o que tem atrás da porta que dá para a sala vazia. Então, toda a nossa vida, nós ficamos do lado de fora, nessa antessala, de frente a cada porta, comendo aquilo que na frente de cada porta tem, oferecendo comida, bebida, prazer, e adorando aquele Deus que fica ali. E aí você bate na porta e o Deus responde para você. Você não vai entrar na porta ainda. A porta é para o fim da vida. Quando você morre, você abre a porta. E você vai se encontrar com o seu Deus, que está atrás daquela porta. E você bate naquela porta. E o Deus que está lá dentro responde. Você bate e o Deus fala: o que foi? Quem é? Você fala: sou eu, o Jacob. Ah, ok, o que você quer? Ah, eu quero que o senhor traga mais doce aqui, porque acabou. Tá bom, vou mandar levar. E você fica conversando com aquele Deus a vida toda. E naquela porta não tem nada. É a sala que dá para o vazio, para o nada. E assim por diante, cada geração. Só que lá dentro dessa sala vazia tem outras portas. Tem outras portas que levam também a armadilhas e que também tem uma segunda porta que leva para uma outra sala vazia com um monte de portas. E cada sala dessa representa uma geração. A geração as primeiras gerações que já morreram, que entraram nessas portas com as suas armadilhas dentro, já morreram. Mas algumas nações entraram na porta vazia. E agora vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Midian estava na sala vazia, Moab estava na sala vazia, Amon estava na sala vazia, Ismael estava na sala vazia. Já tinham passado a primeira porta. E algumas gerações passam uma, passam duas, passam três. Mas em algum momento ela vai pegar a porta que não dá para sala vazia. Entenderam isso? Estão entendendo o que eu quero dizer? Cada geração vai indo para uma segunda sala, uma terceira, quarta, quinta, sexta sala, mas sempre lá, naquela geração, tem uma porta que dá para a próxima. E aquela porta, que é a porta da Techuvá, é justamente a porta que não te oferece nada. Então todas as religiões te oferecem um monte de coisa. Mas nenhuma religião te promete aquilo que você mais precisa: sair do labirinto. A porta vazia, que dá para a sala vazia, a porta que dá para a sala vazia, ela só tem uma recompensa. Se você passar todas as salas vazias, lá fora você vai ter uma última porta. E essa porta vai te dar para fora do labirinto. E a vida que a gente vive hoje não passa de um mero labirinto, que dá para um grande jardim. Esse labirinto está no meio do jardim. E quando a gente sai, a gente descobre que o labirinto era uma pequena parte de uma eternidade muito maior. E é lá nesse jardim onde o autor do jardim e que fez o jardim e fez o labirinto está.
Hashem. Então o nosso objetivo final é sair desse labirinto. Sair desse labirinto. E o mapa para sair desse labirinto é a Torá. Então, quando as nações, ao longo das eras, dessas salas que representam as eras e as gerações, elas vão escolhendo suas portas erradas, elas vão só um minutinho. Elas vão Veio uma pergunta aqui. Estava falando? São gerações. Sim. Outras que vão para outras portas. Isso, vão para outras portas, então elas vão passando, e aí é um processo de seleção. Ok? E o bom disso tudo é que em todas essas gerações não vai a nação inteira atrás das portas com armadilhas, enquanto do outro lado também não vai a nação inteira para trás da porta que dá para outra sala vazia. Então, ao longo das gerações de Israel, do nosso povo, alguns do nosso povo preferiram essas outras portas. Mas a promessa é que a maioria deles estaria escolhendo a certa, né? Ok, mas houve gerações onde houve um grande número de pessoas que foram para aquelas portas com armadilhas. Mas em compensação, houve muitas nações cujo um pedaço delas, ou alguns indivíduos delas, escolheram a porta certa. É o caso de Ruth. E poderia ter sido o caso de Bilam. E o detalhe: Bilam conhecia a porta que dava para a sala vazia, a ponto de Deus falar com ele, o que torna Bilam muito mais indesculpável diante de seu fim. Ele viu que não conseguiu amaldiçoar, estava Isso. na frente do verdadeiro Deus, né? Qual era a motivação do Bilam? Poder. Dinheiro. Dinheiro. Não, Bilam não estava interessado com poder. Balaque sim. Balaque estava embebido pelo poder. Balaque tinha medo de perder o poder. Mas ele queria o vinho e as comidas para fazer. Exato, ele queria o dinheiro. Balaque sabia o que estava escolhendo. Balaque sabia. Dizem que Balaque era um copo d'água. Balaque era um feiticeiro? Sim, ele era um agoureiro particular. Você contratava ele para fazer mandinga para você. Balaque não, Bilam. Não. Balaque, Desculpa, Balaque não. Bilam. Dizem que Balaque também era um feiticeiro. Balaque era rei, né? Segundo fala, não sei se é correto, mas parece que todas as pessoas, os habitantes ali, muitos deles tinham esse... Eles eram povos... Com feitiçarias. Sim, eram povos que articulavam o mundo espiritual, que conheciam as ferramentas para mover o mundo espiritual. É possível mover o mundo espiritual? É possível. Existem ferramentas? Existem. E é por isso que eu oriento as pessoas que tomem muito cuidado com com os caminhos sinuosos do misticismo. O misticismo existe em todas as religiões. O misticismo existe em todas as religiões. Assim como também existe dentro do judaísmo. Existem escolas, vamos dizer assim, né? Linhas de pensamento judaico que tendem para o misticismo. O que ocorre é que os sábios que desenvolveram o conhecimento de Deus através de metodologias místicas não eram idólatras. Tiveram uma experiência particular com Deus e colocaram essas experiências na forma de letras e palavras,
que quem lê não entende o que eles realmente viram. Eles usam de palavras que podem ser usadas para o bem ou para o mal. E quando uma pessoa que não é iniciada devidamente na fé judaica e ela começa a querer ter o contato com o misticismo, o que acaba sempre acontecendo é que ela vai fazer uma leitura desse misticismo a partir de sua própria experiência religiosa. O povo judeu... Ao invés dela entrar naquilo que o misticismo está trazendo, ela traz aquilo do misticismo para dentro de Exatamente. Si. Você entendeu? Uhum. O povo judeu tem um só Deus. Então tudo que o povo judeu fala, ou que os sábios de Israel falam, é voltado para isso. Um rabino com 50 anos de estudo de Torá e de experiência, e mais 50 anos, uns 100 anos de idade, mais 50 anos de estudo místico da Kabbalah, não é um idólatra. Mas um Baal Teshuvá, uma pessoa que está fazendo uma Teshuvá agora, e que se envereda pelo caminho da Kabbalah, não fará o devido uso dela e não a interpretará baseado na Torá. Não aprenderá ela nunca, né? Não, ela se tornará um idólatra. Se tornará um idólatra. Porque é uma porta. Ela é uma porta que ela desvia. Dependendo do seu objetivo, ela te atrai a Hashem ou ela te desvia dele totalmente. Isso. Ela não traz o misticismo judaico para si. Ela leva de si. Ela encontra no judaísmo uma forma de comprovar suas próprias idolatrias. Ela já tem. Ela apenas... Por exemplo, um assunto muito complicado, em que todo mundo que entra se perde, é o assunto da Gilgul Neshamot, da transmigração da alma. Não é difícil para mim entender o que os sábios disseram, o que é a transmigração da alma. A centelha divina que transmigra de um para outro, de geração em geração. Mas adaptar isso a uma reencarnação, quase sempre quem vai fazer isso vai basear vai entender a palavra reencarnação a partir daquilo que conhece. Kardecismo, misticismo, espiritismo das mais variadas linhas. Então ela não vai fazer um uso devido daquilo. Então, o misticismo, eu diria que ele é como uma sala de espelhos. Quando você entra dentro de uma sala de espelhos, e lá em Israel tem um exemplo bom disso, lá no Yad Vashem, você entra numa sala escura chamada Pavilhão dos Filhos, onde estão ali 1,5 milhão de crianças que morreram no Holocausto. Então ali o nome delas. É uma grande sala de espelhos, ok? Onde uma única vela se reflete 1,5 milhão de vezes em todos os espelhos, porque ela é refletida por um espelho, refletida por outros 5 espelhos, e os espelhos refletem-se a si mesmos. Onde você tiver, você vê. Você já tentou colocar um espelho de frente para o outro? O que acontece? Reflete infinitamente. Porque um reflete, que reflete. Mas aonde vem a luz? Onde está a luz? Está no meio. O misticismo é isso. É uma sala de espelhos. Onde você não enxerga Deus. Você enxerga uma imagem de Deus refletida no espelho. E o problema é que você pode estar achando que está voltando para Deus, mas você está rezando para o espelho. E quando você tenta pegar, você não consegue. Porque ela é uma ilusão. Essa sala de espelhos, ela também é uma forma de nos enganar. E quando nós utilizamos isso, nós entramos nessa sala de espelhos do misticismo, nós acabamos nos perdendo. Porque já nós não sabemos onde estamos. Só que quem sabe lidar com o mundo espiritual
descobre nisso uma fonte de riqueza. E quando eu falo de mundo espiritual, estou falando de coisas simples. Por exemplo, se eu começar a fazer uma oração aqui, poderosa, eu começar a clamar aqui, tal, dependendo de como eu fizer, eu vou levar vocês a terem uma sensação. Essa sensação produzirá um efeito físico em vocês. Produzirá um efeito físico. Isso é científico. E esse efeito físico vai materializar aquilo que você quiser. Quanto maior for a tua capacidade de ser induzido, maior efeito ela vai causar no seu físico. A ponto, por exemplo, de você se curar de uma doença. Claro, não de uma doença de fato, mas de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago que estava doendo, uma perna sua que estava doendo. Por isso que quando faz aquelas orações, todo mundo vem aquele negócio, minha perna curou. É o que chamam de poder da mente. O poder da mente. Isso é uma ferramenta mística. E aí a gente fala, é místico porque ninguém ainda estudou isso cientificamente. À medida em que é provado cientificamente o que isso significa, deixa de ser místico. Então, o que é o místico? O místico é tudo aquilo que ninguém explica cientificamente. E aí cria-se muitas coisas para dizer que aquilo é de uma certa forma. O que Bilam viu quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel, nada mais era do que a lógica. Da forma como Israel está, ele não pode ser amaldiçoado. Só que Bilam já sabia disso, né? Já sabia. Ele estava extorquindo, na verdade, o Balaque, porque ele já conhecia já o de Israel e já disse, não vou tentar lá, mas não sei se vou conseguir, né? Exato, porque Bilam, ele tinha que ter credibilidade. Bilam, ele era um profissional, ok? Vamos supor que ele levantasse a mão e falou, eu te amaldiçoo, ó Israel. Primeiro que ele era midianita. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bilam cita esse texto aqui. Não cita? Uhum. Vocês viram lá? Uhum. Ele cita, os que te abençoarem serão benditos, os que te amaldiçoarem serão malditos. Ele não era louco nem nada, né? Não rasgava a nota de 100. Vou fazer de acordo com o que Deus me falar. Ele era descendente de Abraão, ele sabia isso, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Um outro midianita muito importante na história judaica, qual é? Jetro. Na bucha. Ele era um midianita. Mas um midianita que entrou na porta certa. Bilam conhecia todas as portas. Eles conheciam o Deus de Israel e tinham seus próprios deuses, tipo assim, seria uma forma também de colocar, olha, nós somos diferentes, conhecemos o seu Deus, mas temos o nosso também. Sim, os povos tinham que ter seu Deus. E era bem definido, cada um tinha o seu Deus. E chamavam pelo nome. Exato. Chamavam por nomes diferentes. Né? Bom, aí Bilam sabia. Então eu pergunto, de quem eram aquelas palavras? Elas eram de Deus ou elas eram de Bilam? As palavras que Bilam já tinha ouvido sobre o povo. Bilam levantou as suas mãos e disse suas próprias palavras, ou Deus falou através de Bilam? Deus falou através de Bilam. Não, eu estou perguntando, bem a opinião fala... de vocês. Não, mas a Paraxá fala o quê? Baseado nesse contexto aí agora de que Bilam sabia das maldições, ficou mais difícil de responder a pergunta. é tipo assim, deu agora. Deu uma balançada. Deu burro na água. Porque, tipo assim, se for Hashem que colocou, mas por que foi? Ele falou que foi Deus, que não foi uma saída honrosa que ele teve, mediante Balaque. Eu vou lá e vou falar o que Deus me falar. Mas ao mesmo tempo dizia para Balaque, se você me der mais não sei quanto de carnes e mais não sei quanto para fazer... Não, ele mandou montar ali os altares. Sim.
Aí No foi pedir intuito- sempre mais altares, indo lá e extorquindo Ok. mais. Foram 7 altares ao 7. todo que ele colocou. De 7 lugares Ó, diferentes. aí eu vou levar. Veja bem, Bila era. Eu vou voltar ao que eu estava falando. Bila era um profissional. Profissional da fé. Porque é um profissional da fé. Tá? Ele era um profissional. Você mexe com ar-condicionado. Aí o cara fala pra você, olha, eu quero colocar um ar-condicionado aqui, quero que funcione. Você tem 2 alternativas. Você pode colocar o pior equipamento e ficar e perder o cliente. Você pode colocar o melhor equipamento e dizer, olha, esse equipamento aqui funciona, o outro não vai atender as suas. Foi o que Bilam fez. Bilam falou, olha, ele pensou assim, se eu amaldiçoar o povo aqui agora, eles não vão ser amaldiçoados. Eu não tenho o que fazer. E eu ainda sou Eu vou levantar a minha mão aqui, vou fazer uma mandinga aqui, e vou dizer que eles vão ser tudo destruídos, eu vou sair daqui, vou virar as costas, nada do que eu falar vai acontecer, E quem se ferra é ele mesmo. e depois o Balaque vai mandar o pessoal me matar. Porque eu coloquei um agouro aqui que não vai funcionar, eu sei que não vai funcionar. Mas ao mesmo tempo ele pedia para o Balaque mais e ia fazer... Só que o Balaque não acreditava nisso. O Balaque não acreditava nisso. Então o Balaque estava tão obstinado que o Bilam instalou o pior ar-condicionado. Ligou, falou, funciona? Não. Beleza, compra outro lá. Vamos botar em outro lugar, deve ser o local. Deve ser o local. Compra outro lá. Comprou outro, mudou o local. Funcionou? Não, não funcionou. Gente ainda. Falei que não ia funcionar. 7 vezes o cara gastou. No final ele colocou o negócio. Você entendeu? Você entendeu, Balaque? Não funciona. Não tem como. Agora que você já gastou 7 altares aqui, já me deu todos os meus royalties, eu já ganhei meu dinheiro, agora eu vou te falar o que você realmente tem que fazer se você quiser amaldiçoar esse povo. Não é um agoureiro que você precisa. Você precisa de umas meia dúzia de midianita e mais umas meia dúzia de moabita para fazer o povo ser amaldiçoado. Porque, Balaque, eu vou dizer aqui um segredo para você. Caiu um negócio aqui, ó. Tem um segredo para contar para você. A bênção e a maldição está na mão de cada um de nós. Eu faço essas mandingas aqui, mas se você pensa que eu acredito, eu não acredito. Mas eu vendo o pessoal acredita, então eu vendo. Mas eu mesmo não acredito nisso aqui que eu estou fazendo. Eu sei que isso aqui é balela. Isso aqui é um negócio, um teatro que eu faço aqui. Mas eu sei que o que realmente resolve a vida do ser humano é o que ele faz dela. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu acredito que muitos desses religiosos que estão aí fora, quando vão dormir de noite, de fato sabem que aquilo que ele faz é uma balela. Nem eles mesmos acreditam. Nem eles mesmos acreditam. E eles sabem que no fundo Mas sabem que é fácil de enganar e ter o seu dinheiro. é melhor falar a linguagem que o povo entende Aquilo que o povo quer. do que você falar para ele assim, olha, vou te falar a verdade aqui mesmo aqui. Qual que é a verdade mesmo aqui? Entendeu? Isso aí tudo é balela. Na prática, nós temos muitas portas. As portas que tem o que você quer e a porta que tem o que você precisa. Você quer a porta que você precisa? Você quer a porta que tem o que você quer? Então as pessoas abrem as portas que têm o que querem e não o que precisam. Porque são como Balaque. Então, e tem outras que já estão, porque minha família é assim, a minha família é assim, então só conhecem aquela porta também, não sabem nem sequer que existe uma porta. Mais ou menos, porque, gente, a minha família é assim, minha família é assado. Eu fui criado numa família que não tinha a mesma fé que hoje, graças a Deus, estamos todos juntos. Mas eu sempre tive uma coisa na minha casa. Eu sempre tive uma Bíblia. É só ler, né? É só ler. É que a só gente ler. lê, mas aquele negócio, ler com a cabeça doutrinada já, Sim. você não consegue ler o que está ali realmente. Você lê pensando da forma Mas que eu foi ensinado. vou usar as palavras do
do professor Leonardo, não lembro o nome dele agora, me fugiu o nome dele, um filósofo, ele é careca completamente, está muito famoso na internet agora. Ele falou: aprenda a pensar fora da caixa. Pois é. Isso aqui é difícil. Não é, não. Não é. Toda caixa tem um furinho para você olhar para o lado de fora. Entende? Tudo bem, é difícil. Mas, no mínimo, se você ler a Bíblia fazendo as perguntas certas, tudo bem que você pode até não ter as respostas, mas você vai fazer as perguntas certas. Eu, por exemplo, sabia a Bíblia, lia tudinho, mas nunca tinha despertado. Quando despertou foi de repente. Mas alguma coisa de trouxe até ali agora. Sim. Alguma coisa de trouxe até ali. O que você estava fazendo? O que você estava procurando? Você estava procurando Deus? Ou você estava procurando apenas um oba-oba para resolver os seus problemas pessoais? Essa é a grande questão. Tanto que eu não estava vendo mais para onde ir, né? Shaul Rachalia fala lá no capítulo 17 de Atos, ele fala o seguinte: porque Deus não está longe de vós, para que ainda que tateando, possas encontrá-lo. Significa que Deus está nas religiões lá fora. Ele está. Ele está. Mandando o Espírito do Rio para ele. Não, ele está atrás de cada porta. Mas quando você bate na porta do ídolo, o que você pede? Pois é, aí muitos têm milagres. Eu tenho milagre aqui, mas também na Igreja Católica também tem. Isso. Também tem. Não, mas você bate na porta e ele fala: o que você deseja? Uhum. Eu desejo um carro novo. Beleza, vou mandar entregar. Tá bom. O que você deseja? Eu desejo casamento. Tá bom, vou mandar entregar. Ok. Eu desejo cura. Ok. Aí quando ele encontra a armadilha, ele fala: por que você não me falou da armadilha? Você não perguntou. Se você bater na porta e falar: quem é você? Eu quero saber quem que está aí do outro lado. Quero conhecer você melhor. Aí ele vai ficar silêncio assim. O cara fez a pergunta certa, tem alguém que eu falo. Não, fica calado, não fala nada. Quem é você? Não fala nada. Faz como judeu, espera 3 vezes. Não vou falar nada. Aí o cara vai para outra porta. Quem é você? Mas o ídolo não diz quem ele é. Na verdade é Deus. Não fala nada. Quem é você? Ele não responde. Nenhum ídolo vai responder essa pergunta. Deus não vai responder essa pergunta. Se você pedir alguma coisa, ele vai dar na pessoa do ídolo. Mas se você perguntar: quem é você? Quem que está por trás dessa estátua? O ídolo vai ficar assim. Quem é você? Qual é o seu nome? É o ídolo. É o ídolo. Aí você vai bater em todas as outras portas. E finalmente você vai bater numa porta e fala: quem é você? Ele falou: entra. Ele também não vai falar quem é, só que ele vai falar uma palavrinha: entra. Você vai abrir a porta bem devagarzinho. Vai colocar um primeiro pezinho. Ele fala: pode vir. Ele vai colocar o outro pé. Fala: não tem uma armadilha. Mais 7 portas. Vem, rapaz. Você quer saber quem eu sou? Entra. Aí você vai ver uma sala vazia. Mais portas. Com mais portas. É assim que Deus se revela à humanidade. É preciso coragem. É preciso coragem para fazer a pergunta certa. E de sair do meio de sua família. E... vem aqui, pessoal, vem. Não vou não. Um negócio aí. E às vezes é preciso muito mais do que coragem para tomar as decisões corretas. Aquele negócio de Abraão, né? Sai do meio da tua parentela. O segredo está na pergunta, nunca na resposta. Se você pede uma coisa para aquela porta, a porta te dá o que você quer. Ou vai te cobrando cada vez mais caro. Né? Mas de trás da porta da verdade
Existe apenas uma resposta que diz: vem para perto. Vem mais. Vem mais. Mas para isso você precisa primeiro saber que na frente de cada armadilha existe uma isca. Uma isca. Você não coloca uma ratoeira sem isca. Você não coloca um anzol sem isca. Você não coloca uma arapuca para passarinho sem isca. E foi o que Bilam disse para Balaque, né? Coloca as mulheres ali. Isso. É uma isca. É uma isca. E aí tira ele da porta certa. Inclusive, foi bom essa sua colocação, eu pergunto, qual foi o pecado de Israel quando ele enviou as mulheres? Prostituição. Na adoração a ídolos, né? Eles passaram a adorar os mesmos ídolos. As mulheres eram apenas uma isca. Já traziam os ídolos de casa, né? Porque fala que eles se deitavam com elas e depois adoravam seus deuses. Não está falando ali que era meramente um pecado de prostituição. Aquilo era mais fácil de mexer, era mais fácil de resolver, se fosse esse o pecado. Não foi a prostituição. Não foi. Foi o preço que ela cobrou. Foi a idolatria que vinha. A idolatria. Que é o que acontece quando os judeus se assimilam. Então, essa questão toda está falando de casamento. Está falando de casamento. Porque qual é o único real inimigo do povo judeu? É ele mesmo. E qual é o grande problema de nós mesmos? É que nós focamos tanto no produto que esquecemos o preço. Deixamos nos influenciar. Então, a gente, por exemplo, no casamento, a pessoa se casa fora da fé, da religião, e ela não está interessada, ela deixa o preço para depois, né? Depois eu vejo como é que eu vou pagar. E ele acaba entrando na porta. É mais uma portinha da armadilha que ele está entrando. Então, como saber qual porta certa entrar? Eu vou dar uma pista sobre a porta que não se deve entrar. Aquela que tem uma isca. Se a porta tem uma isca, é a porta errada. A porta certa não te oferece nenhuma vantagem. Não tem um pedaço de mamão na frente. Não tem uma minhoca no caso do peixe. Não tem um pedacinho de queijo no caso de uma ratoeira. Não tem. Então, se você quer conhecer o verdadeiro Deus, entre na porta sem iscas. Nosso trabalho é apresentar a você um Deus que está por trás da porta, que não tem nome na frente e que não te oferece nenhuma isca. O seu papel é fazer a pergunta certa. E é por isso que o templo foi destruído. Porque em algum momento nós deixamos de fazer a pergunta certa. E nós fomos entrando nas portas com suas iscas. E é por isso que o dia 17 de Tamuz é um dia de luto para nós, que inicia um período de luto. Mas o 17 de Tamuz, na história bíblica, de acordo com o Midrash, o que aconteceu no deserto no dia 17 de Tamuz? Dizem os nossos sábios que o dia 17 de Tamuz foi o dia em que Moshe subiu pela segunda vez o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as segundas tábuas. Qual era a diferença entre a primeira tábua e a segunda tábua? As primeiras tábuas, Deus fez as tábuas e escreveu. Na segunda, Moshe fez as tábuas e Deus escreveu. As segundas tábuas são tábuas em branco, que
você terá que fazer. As primeiras tábuas simbolizam a sua primeira situação, as tábuas que foram quebradas. Agora você tem que subir com tábuas em brancos feitas por você mesmo. Esse é o poder da Techuvá. Você precisa esquecer tudo que você aprendeu. Quando você se deparou com a idolatria, quando você desceu um pouquinho e falou, mas peraí, onde eu estou? Você fez uma pergunta de onde eu estou e você viu o bezerro. Você não tinha pensado nisso ainda, você estava olhando para outro lugar. E quando você olhou ao redor de você, você viu o bezerro e você quebrou as tábuas. E você falou, então peraí, então eu estou no lugar errado. Pá, quebrou a tábua. Beleza, foi a primeira atitude. Agora faça uma tábua nova, suba o monte e deixe Deus escrever de novo a tua história. 17 de Tamuz foi o fim de um ciclo para o início do outro. A destruição do templo foi o início da nossa redenção. Não houvesse a destruição do templo, não haveria redenção e não haveria Mashiach, nada. Porque Hashem precisa terminar uma coisa em nós para começar outra. Que Hashem possa nos ajudar a iniciarmos um novo ciclo. E que nós pensemos como o Rabi Akiva, que disse, até aqui eu podia chorar, porque ainda não tinha vindo o juízo, mas agora já veio, agora eu vou me alegrar, porque agora só vai melhorar daqui para frente. Hashem te ajuda a quebrar as tábuas antigas de suas experiências passadas e te ajude a fazer uma tábua nova para que novas coisas possam ser escritas. Que Deus lhe ajude a fazer as perguntas certas sobre quem é Deus e sobre o que Ele realmente pretende para a sua vida. Tenha coragem, entre na porta, chegue mais perto e não abra mão da sua Techuvá. Nunca. É isso? Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim.